opinião. Olha, hoje completa 60 anos, né, dessa comemoração extraordinária do Santa Cruz. Estância tinha o clássico dos pássaros, Santa Cruz e Estanciano. Era o azulão e o canarinho, o azulão do Piauitinga e o canarinho do Piauitinga, né? E era o mascote. As cores do Santa Cruz, até pela sua tradição fabril, clube da fábrica, time da fábrica. Esse modelo é um modelo que vem do capitalismo inglês, modelo que vem de Londres, Liverpool, que vem para o Brasil. Aliás, Sergipe tem um engenheiro que foi pensar isso lá. E como Estância tem a segunda fábrica de Sergipe, de tecido, que é a fábrica. A primeira é a Sergipe Industrial, né? Que essa fábrica é hoje onde fica um shopping. Ali me parece que o Parque Shopping Aracaju. Essa é de 1884. Primeira fábrica de Sergipe, final do século XIX. 1884. E a segunda é a fábrica de tecido Santa Cruz, construída com capital português, capital europeu, do acúmulo aqui da grana dos engenhos que ficavam aqui no entorno, né? E a nossa fábrica Santa Cruz é de 1891, é a segunda de Sergipe, portanto. O Estanciano já é um time com uma formatação diferente, era o time mais construído a partir dos setores médio e do comércio. Santa Cruz eram os empresários e os operários. É próximo do que seria Confiança, o time da fábrica, também é azul. Ribeiro Chaves, que é de 1936, Proletário, o Dragão do Bairro Industrial, e o Sergipe, que é um time mais ali do Siqueira Campo, um time mais voltado para o comércio, né? Tem depoimentos de atletas sergipanos. Eu andei muito no Bairro Industrial, porque eu era colega de turma do curso de História. Nós entramos juntos, do Isaac Oliveira, que é vereador hoje pelo PDT em Aracaju, que foi vereador no mandato passado pelo PCdoB. E eu encontrava ali no Bairro Industrial muitos jogadores e o Bairro Industrial, Confiança, tinha atleta que ia muitas vezes sem chuteira, viu? Que não tinha, era filho mesmo da base ali do bairro, da comunidade. O Sergipe era diferente, tinha uma outra estrutura econômica, né? Eu não quero entrar nessa questão, até porque no passado não se tinha chuteira mesmo. E Zé Sapateiro, que eu quero mandar um grande abraço, meu amigo, e outros faziam as chuteiras artesanalmente dos atletas. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: é uma conquista extraordinária, essa conquista do primeiro campeonato sergipano profissional. Repito, o futebol sergipano se profissionaliza em 1960. Só o campeonato de 60 vai até 61, né? Primeiro semestre de 61. Sendo que o Santa Cruz já havia sido campeão 4 vezes, quando o futebol ainda era amador. E por que é que eu aproveito esse dia? Daqui a pouco eu vou conversar com o senhor José Félix. Mas eu aproveito esse momento para fazer a seguinte sugestão, a seguinte reflexão. O Francão, que é o nosso templo maior do futebol, até porque o Cruzeiro é uma situação dramática que deveria... Eu quero mandar um grande abraço para meu amigo Marcos Silva, o nosso Marcão do Mané, sua esposa, Dona Cristina, que um dia desse a gente estava aqui apresentando e ela lembrando, né, do Cruzeiro, período de festa, de integração da comunidade. Então, o Cruzeiro, o campo, é esse perrengue todo, é esse litígio todo,
Santa Cruz continua com seu campo, mas o templo maior do futebol estanciano é o Estádio Estadual Augusto Franco, que já foi reformado lá atrás, a partir da iniciativa de Fábio Francão, do Ministério Público e da vontade política do governador Marcelo Deda. Maurício Pimentel, secretário de Esporte. E agora tem uma nova reforma. E eu escuto a discussão aí, não é isso, A.S. Sacramento e Dona Joana do Bonfim? Eu escuto a discussão, eu escuto aí várias vozes, algumas opiniões de vereadores, a Câmara, que é importante debater esse tema, que é preciso povoar o Francão. É preciso povoar o Francão. E eu quero aqui do programa Microfonia, de forma muito sincera, sugerir, humildemente, por que não se fazer nesse processo de povoamento do Francão o memorial do futebol estanciano? Mesmo que não seja um museu, mas um memorial para mostrar esse período áureo do futebol estanciano. Do Santa Cruz, que foi essa potência, e também do estanciano, que já recebeu aqui grandes clubes e que já foi vice-campeão do estado, e na década de 80 por pouco não chegou. Tem até informações na época do presidente Renato Silva Carvalho, tem informações de que o estanciano, passaram até a mão no estanciano para favorecer clubes da capital. Então a história do Santa Cruz, como primeiro campeão profissional do Sergipe, penta no geral, a história 5 anos seguidos, e a história do futebol do estanciano, nesse processo do Francão cabe um memorial, num daqueles espaços, né? Cabe um memorial. Estância também brindou o Brasil e o mundo com grandes atletas. O próprio presidente do estanciano, o Sidney, jogou em grandes clubes desse país e fora do país. Marcelo Sergipano, né? Marcelo Sergipano jogou na China, jogou no São Paulo, jogou em grandes clubes. Sidney jogou no Botafogo. E outros grandes atletas. Estou citando apenas, não vou citar aqui, eu peço desculpas. O Diego, né? Iedo e o Diego, filho de Beto Baiano. Eu vi Beto jogar no Santa Cruz. Grande lateral, né, Beto? Vi Beto jogar. Mas o filho de Beto, eu estava uma vez em Porto Alegre e fui ver um jogo lá, Corinthians e Grêmio. Era Corinthians ou era São Paulo, salvo o melhor juízo. E eu disse, não, eu vou votar, eu vou para ver que tinha um estanciano lá que era o filho de Beto, que estava jogando lá, o Diego, né? Diego. Um grande atleta. Você tem Robson Luiz, que jogou no Vasco, grandes clubes, né? Você tem e outros grandes atletas que eu não vou aqui estar repetindo o nome, mas você tem. Os desportistas que estão nos acompanhando sabem muito bem disso. Então, que a gente possa, nesse processo, que o Francão possa também ser homenageado, né? Com um memorial, com uma sessão para contar a história do próprio Francão, uma sessão para contar a história dos nossos 2 clubes. Porque teve um clube que veio para aqui, Boca Juniors, não sei o que era, né? Mas não era clube tradicional, né? Foi embora, agora está onde? Me parece que é em Pirambu, em algum lugar por aí. Não é como Santa Cruz e o estanciano que tem raízes aqui. É completamente diferente. Então fica aqui a nossa sugestão, que nesse aniversário do... Você tem o hino do Santa Cruz aí? Vê se você acha o hino do Santa Cruz. Me parece, o hino do estanciano me parece uma composição do nosso colega Araújo Júnior. Eu não sei se tem o hino do Santa Cruz. Se tiver, pega o hino do Santa Cruz para a gente homenagear Santa Cruz de Estância. A gente homenagear essa conquista
de 60 anos da conquista do primeiro título sergipano e 5 títulos consecutivos entre amador e profissional. Eu vou ao seu José Félix. Primeiro, eu já agradeço a ele a gentileza de participar do nosso programa e falar desse momento extraordinário do futebol estanciano, que é o pentacampeonato sergipano pelo Santa Cruz e automaticamente o primeiro campeão do estado de Sergipe lá em 1961. Senhor José Félix, boa tarde, satisfação em ouvi-lo. Boa tarde, Domingos. A satisfação é minha, mesmo porque você sempre tem me dado a oportunidade de dizer alguma coisa do que a gente conhece. E falar sobre Santa Cruz, eu vou procurar ser breve, mesmo porque eu estou meio afônico, não posso me estender muito. O Santa Cruz como você está dizendo, ele é fundado em 1º de maio de 1930, por um grupo de funcionários da FAPA Santa Cruz, e neste ato da fundação, de lembrar do time na fábrica, solicitaram dos empresários fundadores da FAPA Santa Cruz, João Joaquim Souza Sobrinho, é o fundador legítimo, a construção de um campo. Na época não falava estádio, um campo. Houve uma resposta o seguinte, e fazia doação do terreno, e eles fizessem o campo. Além do terreno, doava a ferramenta, pá, enxada, pipareta, galinhota, enfim, resumindo. E os trabalhadores aceitaram, o objetivo deles era também um campo para a recreação deles. Certo. Fazia as brincadeiras deles, tudo, e toparam a empreitada. E o campo foi iniciado mais ou menos nesse período de maio, só foi inaugurado um jogo de pelada, a moda deles, em 36. Quando o campo estava pronto, eles fizeram alguns melhoramentos, limparam a área ao lado, tudo só. Em 37, eles passaram, a FAPA já vinha em decadência, o coronel Gonçalo Prata, sogro de Dr. Júlio, comprou a FAPA Santa Cruz e deu de presente ao genro, né? O querido genro, Dr. Júlio César Leite. Dr. Júlio, ao receber a fábrica e já com o campo construído, ele deu um empurrão maior. Ele passou tela em toda a volta do campo, claro, e gastou mais que a construção do campo. Sim. Tela essa que dá, quem vê a quadra de esporte lá no bairro Santa Cruz, era aquele tipo de tela que cercava o campo todo. Ô, senhor José, o senhor enriquece muito o nosso programa. Dr. Júlio assumiu a fábrica em que ano? O senhor lembra de memória? 1937. 1937? Ok. Quando ele cerca o campo com telas, né? Isso. Exatamente. Um sogro bom deu de presente a um bom genro, né? Isso. A FAPA Santa Cruz. Dr. Júlio já veio com dupla visão de reerguer a fábrica e também reformar o bairro. Enfim, em resumo, ele deu vida à FAPA Santa Cruz e logo em seguida comprou 2 turbinas que não existiam. E a FAPA passou a funcionar com turbina elétrica, é um processo muito mais barato, depende só do rio. E daí em diante, a FAPA tinha 156 diárias, ele levou para 362, 462. Quer dizer, já foi um aumento na capacidade da FAPA e também um campo de emprego bem maior. Sim. E aí, nessa altura do campeonato, já era 37, aí já estava um time formado. Trataram de registrar o time oficial, porque os operários tiveram só a ideia de fazer o campo e de chamar Santa Cruz. Dr. Júlio é mestre nessas ações, então, para oficializar o Santa Cruz, legalmente, Esporte Clube Santa Cruz, ele homenageou os operários.
Os operários tinham colocado Santa Cruz e ele aceitou o Esporte Clube Santa Cruz, 1º de maio de 1936. O nome oficial é Esporte Clube Santa Cruz, não é? É, Esporte Clube Santa Cruz. Ok. Depois passou, veja bem, esse esporte era um S, era em inglês, né? Depois passou assim com E. Oficialmente é Esporte com E. Certo, Clube certo. Santa Cruz. Certo. E aí passou a jogar só amistosamente. O doutor Júlio fez o I. O campo só existia essa grade de tela. Em 1º de maio de 1947, foi inaugurado tudo que existe lá no campo já em ruínas. Ruínas estas levadas pelo tempo, né? Aquelas arquibancadas foi inaugurada 1º de maio de 47 com a apresentação do Ipiranga de Salvador. Ipiranga. Ipiranga de Salvador. Okay. E nos venceram por 4-1. Eu tenho a instalação do Santa Cruz. O senhor... Nivaldo, Lulu de Maruim e ABC. A Luiz Abreu, que era cunhado de João Enfermeiro, Zé Dinês fazendo estreia, e Cecílio, finado Cecílio, lateral esquerdo. Zé Dinês jogou, né? Zé Lito Alfaiate, Humberto, Naná, que foi o prato do jogo. Até o Ipiranga queria levar, mas ele não tinha intenção de sair, não saiu. E o Wilson, depois Ranulfo. Esse foi o time do Santa Cruz que enfrentou o Ipiranga. Que perdeu de 4-1. 4-1. E uma informação, quem era o técnico, seu Zé? O técnico era o senhor... Olha, era uma comissão técnica. Uma comissão, certo. Entendeu? Sim. Era uma comissão técnica. Tinha Dantinhas, viu? E mais dois senhores que auxiliavam. Técnico assim oficial, que nem hoje, não. Depois assumiu o senhor Edgar Barreto e deu o pentacampeão Santa Cruz. Certo. Edgar Barreto. Edgar Barreto foi o homem do pentacampeonato, né? Do pentacampeonato. Certo. Bem, aí, doutor Júlio desportista, doutor Jorge muito mais ainda, e foi o presidente do pentacampeão. O Santa Cruz ficou um time bom, mas para jogar só amistoso. Não era nem filiado à federação. Quando foi em 54, pleiteou a filiação da federação. Foi a maior barreira que houve pelos clubes de Aracaju. Por quê? Porque o Santa Cruz já era quase o mesmo time do pentacampeão. Jogava amistoso, por todos eles só dava de goleada. Então eles não queriam que entrasse um bicho-papão desse. Entendi. Criou todos os obstáculos. O presidente da federação era um cidadão por nome de Policiano, apelido de Policiano, e fez de tudo. Se não entrasse ação jurídica, não teria filiado o Santa Cruz. Quer dizer que para poder o Santa Cruz se filiar à Federação Sergipana de Futebol em 1954, teve que entrar com uma ação jurídica na Justiça. Olha, documentos enviados para a Federação perderam vários. Eles extraviavam. Manobra, né? Sim, aí foi quando o doutor Jorge tomou as providências jurídicas e eles engoliram goela abaixo e filiaram. Isso já era 55. Certo? 55 ainda disputou o campeonato amador e só participou. Mas de 56 em diante, 56, 57, 58, 59, já escrito, chegou a tetracampeão amador. Em 1960 foi criado o regime profissional. Aí Santa Cruz se organizou, se inscreveu no regime profissional e levantou o título e completou o pentacampeão. Certo. O título é de 60, agora a partida final já foi em 61. Entendeu? Mas os títulos foram de 56 a 60. E a história do Santa Cruz é esta. Veja bem,
o porquê o Santa Cruz tinha essa superioridade frente aos outros clubes de Sergipe. Muito fácil. O Santa Cruz, na época, era considerado profissional. Veja bem, por que profissional? Ele tinha empresa. Eu lembro que fui apanhar jogador em Capela, fui apanhar jogador em Maruim, fui apanhar jogador em Tropiá. Descobria-se que tinha um jogador bom nestas cidades, era a gente já ir certo de trazer, porque esse pessoal lá não tinha emprego, não tinha nada. Você chegava e oferecia um emprego, oferecia casa, oferecia essas vantagens. Quem não vinha? Entendi. Ô, seu José Félix, Estância tem uma relação nesse sentido, especialmente Santa Cruz, muito grande com atletas ali da cidade de Riachuelo, né? Ah, Riachuelo. Não, Riachuelo era a filial. Era a filial, né? Os primeiros jogadores que emigraram para a Estância, já com o objetivo de subir muito mais, foi ABC. Aí o ABC veio em seguida João Cego, veio Firmino, veio tantos outros que a memória agora me falha, entendeu? Mas era o seguinte, revelava lá no Riachuelo, era amador, pronto, já estava no Santa Cruz. Ok. Seu José Félix, o senhor, me permite, o senhor lembra de memória o timaço do Santa Cruz que chegou a ser, o senhor citou de memória, o senhor tem uma memória realmente invejável, né? É por isso que eu o trato como memorialista, porque consegue recuperar, resgatar grandes eventos, né, acontecido num espaço de tempo longo. O senhor consegue lembrar de memória o time do Santa Cruz que fez essa brilhante campanha? Assim, lembro de alguns assim. Sim. Que a gente, e marcou mais, né? E marcou mais. Mas a partir de 56, o Dominguinhos, todos os times do Santa Cruz eram bons. Mas vamos dizer assim, e nós já vinha sendo impedido de disputar o profissionalismo, mas os times já eram à altura. Agora, não tem períodos que não pode se negar de quem era melhor. E nós tivemos aqui atletas nem Rocha, João Cego, ABC, Valdomiro, vamos lembrar mais, José, Zé Dinês mesmo. Zé Dinês, pai do nosso querido Valdenês da Rocha, né? Tivemos Geraldo. Olha, foi uma quantidade enorme. Eu sempre ouvi meu pai falando de um atleta, de um goleiro, era Everaldo o nome, né? Everaldo? Sim, era goleiro? Não, Everaldo era lateral direito. Lateral direito. Lateral direito, filho do senhor Isaías Pimentel. Sim, meu pai falava muito dele, que era um craque também. E Tarati. E o Santos queria levar. Essa história de que Tarati deu um lençol em Pelé, no Batistão, né, no combinado da seleção sergipana contra o Santos, e que Pelé o convidou para levar, isso é fato, seu José? Mas aí era manobra do próprio Pelé. Pelé estava sendo marcado rigorosamente. Sei. E num dado momento lá da partida, e os grandes craques, hoje não faz mais isso não, mas naquela época, que é meio atrasada ainda, já pensou você receber no pé do ouvido um convite assim, vou lhe levar para o Santos. Você estava sofrendo uma ação rigorosa desse cidadão. Sim. E ele dizer para você que ia levar você para o Santos. Você tinha mais horário de entrar duro nesse jogador? É verdade, mudava o comportamento, né? Diz a turma que Pelé fazia muito isso, né? Sim. Mas, na verdade, ele marcou rigorosamente. Ou seja, tinha uma qualidade técnica e um talento extraordinário, Tarati, né? Era, demais. Tanto de zagueiro central, como de lateral esquerdo. Agora, para onde ele não foi, isso foi para o Santa Cruz de Recife e para o Bahia. Esses clubes ele não foi, quem recusou. Se tivesse ido, ele teria ido mais longe. E ele era. Ele era, né? Ele era. Ok, seu José Félix, para a gente fechar, eu quero agradecer ao senhor essa grande contribuição com o nosso programa, nesse momento, no dia de hoje, nesse aniversário de 60 anos, esse momento extraordinário do futebol estanciano, representado pelo Santa Cruz.
lhe desejar aí muita paz, muita saúde. Sei que o senhor já foi imunizado, vacinado, se cuide. E quando passar um pouco mais, nós vamos voltar a conversar. Talvez a gente converse antes, numa entrevista mais longa, por telefone, sobre algumas outras questões, a gente está vendo aqui. Mas quando passar, eu quero o senhor de volta aqui no estúdio para a gente bater um papo mais longo, né? Aí terá mais detalhes. Ok, seu Zé, um grande abraço, muito obrigado, ótima tarde para o senhor. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado a você de lembrar do amigo. Nós agradecemos, nós aqui agradecemos, né? Aí, portanto, conversamos com o senhor José Félix, né? Que conhece em profundidade, viveu todo esse brilhantismo do futebol sergipano, do futebol estanciano representado pelo Esporte Clube Santa Cruz.